Meus amores, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer um arroz com legumes. Aqui tem cenoura, tomate, cebola, né, pimentão, repolho e brócolis. E agora tá entrando o arroz que eu tô refogando. Olha como tá lindo, gente. Perfeito, não tá? Refogar, deixar no fogo. Olha. Você pode pôr o legume que você quiser, tá? Eu vou botar esse, mas você pode pôr o que você quiser, tá bem? Quando ele estiver prontinho, aí eu venho aqui e mostro pra vocês. Gente, o nosso arroz ficou assim. Olha que lindo. Já deixa o seu like, se inscreva no canal para mais vídeo como esse. Perfeito. Tchau. Fui.